Começando aí o capítulo 3, exercício número 1. No problema do caçador e do macaco, seção 3.1, mostre analiticamente que a bala atinge o alvo e calcule em que instante isso ocorre, para uma dada distância D entre eles e a altura h do galho. Sendo V0 a velocidade inicial da bala, interprete o resultado. Então, lá na seção 3.1 do capítulo 3, tem lá o desenho direitinho, um caçador, certo? Ele visa o macaco no alto de um galho, numa determinada árvore. A árvore está a uma distância aqui, desenhada no... A gente desenhou o eixo ordenado aqui, certo? Está uma distância D do caçador, uma distância horizontal D, e uma altura, e o macaco ele está pendurado num galho, uma altura H. Isso aqui é o macaco, certo? Ele está numa altura H, a uma distância D. O caçador ele visa o macaco, então ele aponta a arma na direção do macaco. No instante que o caçador atira, a bala sai com uma velocidade V0, certo? Nesse mesmo instante que ele atira, o macaco ele solta do galho. Aí lá na seção 3.1, o autor aí ele fala o seguinte, ele fala que embora o macaco ele se solte do galho, ele vai ser atingido pela bala, certo? Independentemente dele ter soltado ou não, do galho. Aí aqui ele pede no exercício para a gente demonstrar isso de uma forma analítica, ou seja, através de contas, que o macaco ele, tendo se soltado do galho, aqui largado o galho, ou seja, ele parte de uma velocidade inicial 0, ele será atingido pela bala, pelo projétil, ok? Aí no caso, nós temos aqui o macaco, inicialmente ele está nessa altura H, ok? Ele larga do galho, então depois de um intervalo de tempo T, ele vai cair e vai atingir uma nova posição aqui, certo? Visto que ele está sobre a influência da gravidade, a influência da gravidade. Então, aqui no início ele está na posição H, ele solta do galho e ele chega numa posição genérica aqui que eu vou chamar de X, vamos dizer aqui X, ok? Então nessa posição X que ele chegou, lembrando que aí se trata de um caso de queda livre, ok? Então vou iniciar aqui para o macaco, ok? Então, no caso do macaco. Então, o macaco ele sob a influência da gravidade para baixo, aqui, ok, contrária ao eixo Y, então a gente vai usar a equação da queda livre. Posição final, vou chamar que aqui é x, né? Posição final é igual à posição inicial, que é h, mais V0 vezes o tempo. V0 é 0 aqui, porque o macaco ele parte de uma velocidade inicial igual a 0, menos, porque a gravidade é contrária aqui ao eixo, menos meio de g vezes o tempo transcorrido ao quadrado, certo? Esse t é o tempo que demora para ele cair da posição inicial h até x, que é o mesmo tempo que, lembrando que o tempo t igual a 0 é o tempo em que a bala é disparada daqui do revólver, do rifle, ok? Então eu vou chamar essa aqui de equação número 1. Ok? Agora a gente vai analisar o projétil.
O projétil ele parte com velocidade inicial v0, certo? Só que aí a gente pode decompor, certo, esse vetor v0 aí no eixo x e no eixo y. No eixo x nós temos aqui o v0x e em y nós temos o v0y. E aqui a gente vai dizer que esse ângulo aqui com a horizontal é um ângulo θ, ok? Nós temos ali então a decomposição do vetor v0. No projétil a gente tem então dois movimentos, um movimento horizontal, que ocorre em movimento uniforme, então em x nós temos movimento uniforme, velocidade constante, ok? Então a gente pode aí fazer o cálculo aí do movimento em x. Então, posição final aqui, que é o D, que é a distância do caçador até a árvore, é igual à posição inicial do projétil. O projétil no início ele se encontra na origem, então é 0, mais a velocidade v0x vezes o tempo. O tempo, no caso, é o tempo decorrido do momento do disparo até a chegada do projétil no ponto D, certo? Na horizontal aqui. Então, aqui a gente chega à conclusão que D é igual a V0. Lembrando que V0x é esse vetor aqui, então o V0x ele representa V0 vezes o cosseno do ângulo θ, vezes o cosseno θ, vezes o tempo t. Ok? Então aqui a gente pode fazer uma análise, certo? A gente tem aqui um triângulo retângulo, que é um triângulo que ele é origem, certo? O ponto D e o ponto H aqui, certo? Aqui diz origem, o ponto D, H e o ponto, ponto 0, ponto D0 e o ponto DH, certo? Então esse aqui é um triângulo retângulo, onde o cosseno desse ângulo θ aqui dentro desse triângulo retângulo é igual a cateto adjacente, que é D, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui, no caso, esse lado aqui é raiz quadrada de D ao quadrado mais H ao quadrado, certo? Então, a gente vai colocar isso aqui nessa equação. Então, D aqui vai ser igual a V0, o cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente, que é D, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui é raiz quadrada de D ao quadrado mais H ao quadrado, certo? É a raiz quadrada desse lado ao quadrado mais esse lado aqui ao quadrado. Esse lado aqui é H e esse lado aqui é D, ok? Então a gente chega a essa conclusão: o cosseno de θ é isso aqui, multiplicado pelo tempo t. O D aqui eu posso cortar com esse D, então tempo t vai ser D quadrado mais H ao quadrado dividido por V0. Essa aí eu vou chamar de equação número 2, ok? Então, esse tempo t, que é o seguinte, ele é o tempo do momento do disparo até o projétil atingir na horizontal o ponto D. Nesse mesmo tempo t, em que o projétil percorre esse espaço aqui, D, ele também, lembrando que ele realiza um movimento oblíquo aqui, ok? Ele também realiza um movimento na vertical ali, certo? Ele vai atingir uma determinada altura.
essa altura eu vou tentar descobrir. Então, para eu descobrir essa altura, nós vamos analisar o movimento em Y. Então, em Y, só que em Y já não é mais movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado, certo? Lembrando que aí o movimento oblíquo ele é uma composição de movimentos, do movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Em Y, se a gente observar aqui, a posição final é que eu quero descobrir, eu vou chamar a posição final de YF, posição final vertical, é igual a posição inicial em Y é 0, é a origem, certo? Mais a velocidade inicial em Y, que é V0Y, menos meio de G vezes um tempo ao quadrado, ok? Então, esse YF vai ser igual a V0Y, V0Y aqui no caso esse vetor aqui na vertical, e ele é representado por V0 vezes o seno do ângulo θ. Ele é o V0 vezes o seno de θ vezes o t, certo? Aqui tem um t, desculpe. Vezes o seno de θ vezes o t, menos meio de G T2. Logo, o YF vai ser igual a velocidade inicial, V0, vezes o seno de θ. O que seria o seno de θ nesse triângulo aqui? O seno de θ seria o cateto oposto, que é o H, essa altura aqui, H, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, esse lado aqui, certo, do triângulo, esse lado aqui, que é raiz quadrada de d ao quadrado mais h ao quadrado, vezes o tempo t menos meio de g vezes t ao quadrado. Agora, pessoal, vou usar aqui a equação número 2, eu vou jogar ela aqui, nessa equação aqui. Então, vou usar a equação número 2. Só que eu vou aplicar, a equação número 2 é essa aqui. Só que eu vou aplicar esse t apenas no primeiro termo dessa equação aqui, na primeira parcela desse lado da equação. Esse segundo lado aqui eu vou deixar assim para a gente fazer uma comparação, tá bom? Então, esse YF vai ser igual a V0 vezes H sobre D quadrado mais H ao quadrado vezes o tempo. O tempo a gente vai substituir, vai ser igual a... Aqui, desculpe, aqui é uma raiz, certo? Aqui é raiz D quadrado mais H quadrado dividido por V0 menos meio de G vezes T2. V0 corto com V0, essa raiz eu corto com essa raiz. Logo, nós vamos ter que YF vai ser igual a H menos meio de G vezes T ao quadrado. Então, eu vou chamar essa equação aqui de equação número 3, ok? Então, a gente vai observar o seguinte. Então, o projétil ele vai atingir um ponto ao fim do movimento, um ponto D YF, certo? Durante esse intervalo de tempo aqui, t raiz quadrada de d ao quadrado
mais h² sobre V0. Então ele atinge esse ponto YD no eixo XD e no eixo YF. Só que se a gente comparar a equação 1 com a equação 3, nós vamos chegar à conclusão que YF é igual a X, certo? Então, comparando equação 1 com a 3, a gente vai chegar à conclusão que 1 é igual a 3, certo? Porque x é igual a h menos meio de g vezes o tempo ao quadrado, YF é igual a h menos meio de gt ao quadrado. Lembrando que esses tempos aqui são iguais, certo? T e esse T aqui. E ambos esses tempos são iguais a esse tempo aqui, T, ok? Esse tempo T dado pela equação número 2. Aqui eu não vou substituir, porque a gente já chegou à conclusão, certo? Que a gente queria. Então a gente chega à conclusão que YF é igual a X. Ou seja, no final desse tempo T, o projétil ele vai estar na posição, aqui é o projétil após o tempo T, após T segundos, por exemplo. Ele vai estar nessa posição aqui, ó. Vai estar na posição D, X. E o macaco após T segundos, ele vai estar na posição dx também, dx, que ele só faz esse movimento aqui, esse movimento vertical. Então, como ambos os corpos eles estão na mesma posição, então a gente chega à conclusão que o projétil atingiu o macaco no tempo. Qual é o tempo que ele atinge o macaco? Nesse tempo T, igual a raiz quadrada de D2 mais H2 sobre V0. Ok? Então essa aí é a resolução da questão número 1. Se ela te ajudou de alguma forma, peço que você avalie o vídeo. Desde já agradeço, até uma próxima.